Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa nós estivemos a falar sobre as vestes dos sacerdotes. Vimos como elas eram belas, como deveriam ser cuidadas e qual a sua forma de serem feitas. Como elas eram gloriosas e o que elas representavam. Vimos que Arão, o sumo sacerdote, usava estas vestes em ocasiões muito especiais. Foram feitas especialmente para ele usar quando tinha de entrar no tabernáculo. Era aí que ele deveria vestir estas vestes, para se apresentar na presença de Deus, para de alguma forma representar o povo diante de Deus. Hoje nós estamos no capítulo 29 do livro do Êxodo, e nós iremos olhar como estes sacerdotes que tinham estas vestes tão especiais deveriam ser consagrados ao seu trabalho. É isso que nós vamos olhar hoje. Ver como as ofertas deveriam ser feitas, como deveriam ser feitas as diferentes festas, as diferentes cerimónias, e era isso que importava no trabalho destes sacerdotes. Nós hoje vamos então olhar para este capítulo 29 do livro do Êxodo, e vamos começar no verso 1. Diz assim este texto bíblico. Se você tiver a sua Bíblia à mão, aproveite e acompanhe a leitura. Isto é o que lhe farás para os consagrares, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, com bolos asmos, amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite. De flor de farinha e de trigo os farás, e os porás no cesto. E nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Este lavar aqui é referido a um sinal de mudança de vida. Deveria simbolizar a pureza que estes sacerdotes tinham. Não era por mérito próprio que eles faziam isto, mas de acordo com a ação de Deus na sua vida. De alguma forma podemos associar isto à lavagem que Jesus faz na nossa vida através do seu sangue. Podemos associar estas lavagens de alguma maneira também ao batismo cristão, em que há uma clara identificação do cristão, daquele que tomou uma decisão em consciência com a pessoa de Jesus Cristo, querendo assim identificar-se com Jesus. Assim, estas lavagens aqui simbolizavam pureza para a vida destes sacerdotes, assim como o batismo simboliza um desejo de querer caminhar mais perto da vontade de Deus, mais perto da palavra de Deus. Este é o milagre da transformação da vida que nós podemos assistir, e era exatamente isto que simbolizava este cerimonial aqui de dedicação dos sacerdotes ao trabalho de Deus. Os versos continuam dizendo: Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, cingirás com cinto de obra esmerada, da estola sacerdotal, porás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por testemunho perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Consagrar é vir até Deus de mãos vazias e confessar a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e permitir que Deus mude aquilo que quer mudar em nós. De alguma maneira, consagrar é dizer a Deus: tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, te pertence a Deus. Os grandes homens da Bíblia, tais como Moisés, Elias, Davi, Samuel ou Paulo, todos eles, de alguma forma, nas suas orações, vinham à presença de Deus, sabendo que eles só poderiam ser alguma coisa a partir do momento que Deus trabalhava no seu íntimo. Todo o trabalho que fazemos para Deus não pode ser feito por nossas forças. Tudo aquilo que nós fazemos, quando é feito nas nossas forças, é inútil.
não nos leva a lado nenhum. Precisamos ir a Deus tal qual somos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas sabendo que Deus em nós pode transformar essa situação. Talvez você não se considere suficientemente bom para chegar à presença de Deus. Talvez você pense que o seu pecado é de tamanho que Deus nunca poderá olhar para si. De alguma forma, isso é verdade para todos nós. E o que valida a nossa ida à presença de Deus não somos nós, mas o sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos dá acesso com confiança à pessoa de Deus. É por causa da ação de Jesus na nossa vida, ao morrer Jesus na cruz, ao ter ressuscitado, que faz com que nós possamos hoje ir à presença de Deus. É verdade que as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fizemos, até nós podemos considerar tremendamente mau. Mas mesmo assim, Deus ainda é maior para perdoar e o purificar de todo o seu pecado. É isso que faz o irmos a Jesus. É isso que faz nós nos consagrarmos nas mãos de Deus. O dedicarmos toda a nossa vida, o chegarmos à presença de Deus e dizer: tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, te entrego, ó Deus, hoje nas tuas mãos. Talvez, meu caro ouvinte, seja isso que você precisa fazer na sua vida. Para aliviar esse peso, esse fardo que está a pesar no seu íntimo, precisa chegar-se perto de Deus e dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Era isso que faziam estes sacerdotes. Estes homens entregavam tudo aquilo que eram, tudo aquilo que faziam nas mãos de Deus. Por isso eles eram consagrados a Deus. Eu creio que todos nós hoje devemos ter esta atitude de uma consagração a Deus. Nós vivemos num país onde se diz que a maioria dos portugueses são cristãos. E é necessário, de facto, que nós cristãos vivamos o cristianismo de uma forma séria, de uma forma consagrada, de uma forma dedicada. Eu creio que o nosso país não seria mais o mesmo a partir do momento que todos aqueles que se afirmam cristãos vivessem um cristianismo vivo nas suas vidas. Não haveria talvez tanta corrupção no nosso país, tanta miséria, não haveria tanta mentira a acontecer na nossa nação, tantas coisas tristes que acontecem ao nosso redor, notícias que nos espantam por causa daquilo que vai acontecendo à nossa volta. Se as pessoas, quer políticos, quer dirigentes e líderes de várias áreas da nossa sociedade vivessem um cristianismo vivo, consagrado a Deus, certamente o nosso país seria bem diferente. Voltando aqui ao nosso texto, diz assim a palavra de Deus no verso 10. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Esta cerimónia era uma cerimónia extremamente importante. Ela era, em primeiro lugar, uma cerimónia em favor do próprio sumo sacerdote e da sua própria família. O sacrifício deveria ser feito no tabernáculo. Deveriam colocar as mãos sobre a cabeça deste novilho, sobre a cabeça deste animal inocente. Este ato não transmite ao animal alguma coisa mágica, é apenas uma questão de identificação. Arão coloca as mãos sobre o novilho, significa que ele se identifica com o animal e que de alguma maneira este animal recebe sobre si o pecado desta família. O animal era inocente, não tinha culpa alguma, mas assume o pecado e as faltas de Arão, assim como desta família. Este animal é um símbolo, de alguma maneira, de Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus como sendo Jesus a pessoa que tomou sobre si os nossos pecados, a vítima inocente das nossas transgressões. Foi por isso que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. O homem ficava livre destas transgressões. Este animal deveria então receber estas transgressões em lugar do sacerdote e da sua família. E era assim que se processava esta cerimónia aqui com este animal. Assim Jesus Cristo faz o mesmo para com cada um de nós. Ele assume em nosso lugar, toma em nosso lugar os pecados que nós temos cometido. Há uma certa identificação com a pessoa, sabendo que é Deus quem transmite a bênção e o poder. E isto é o que eu entendo por esta imposição de mãos sobre esta pessoa. Deus é quem tem a bênção para nos oferecer enquanto buscamos o arrependimento com fé.
E quando vamos a Ele, de mãos vazias, consagrados a Deus, a nossa vida muda realmente. A minha convicção é que a imposição de mãos é um ato de identificação e de consolo. E é Deus quem transmite a bênção através deste ato de consolo e de identificação. No texto que lemos, vemos o novilho tomar o lugar de Arão. O novilho morre em lugar de Arão. Arão é o pecador, porém os seus pecados são transmitidos para o novilho que é sacrificado em seu lugar. Este sacrifício é um sacrifício de holocausto. É uma oferta queimada. Entenderemos melhor este assunto no livro de Levítico, quando estudarmos as 5 ofertas que eram dadas nesta festa. A oferta queimada, ou holocausto, vem desde o jardim do Éden. Talvez está lembrado daquela cerimónia entre Abel e Caim e aquilo que aconteceu naquele lugar. O altar de bronze é também chamado o altar das ofertas queimadas, porque indicava o tipo de oferta que era ali feita. Vemos então que o princípio de oferta de holocausto, ou oferta queimada, como queiram chamar, aponta para a pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus nos substituiu, tomando Ele sobre si os nossos pecados. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 26, lemos o seguinte: Tomarás o peito do carneiro da consagração que é de Arão, e movendo de um lado para o outro o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e dos seus filhos. Em Levítico, o livro que fala sobre esta oferta, sobre este serviço sacerdotal, vemos que uma parte desta oferta trazida era para Arão e para os sacerdotes. Eles não tinham herança entre o povo de Israel. Todas as tribos receberam a sua herança, receberam uma parte de terreno para cultivar, para cuidar o gado, e no entanto a tribo de Levi não recebeu nada. Era a tribo que servia como sacerdotes. Eram sustentados por estas partes das ofertas que eram entregues no tabernáculo. Quando chegamos ao livro de Levítico, então entenderemos um pouco melhor o que significa cada uma destas questões e iremos aprofundar um pouco mais o que significa estas ofertas. No verso 38 em diante ainda lemos o seguinte: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. 1 cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 himo de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 himo de vinho. O importante a destacar aqui é o facto de que os sacerdotes eram um ofício que tinha consequências diárias. Eles deveriam diariamente oferecer sacrifícios ao Senhor. 1 cordeiro era oferecido pela manhã e outro à tardinha. Isto era o que o povo deveria fazer para se lembrar de que alguém, de alguma forma, estava a tomar o seu lugar nos seus pecados. Levando assim este cordeiro inocente diante do altar do Senhor, o povo deveria ter isto como memorial para a sua própria memória, para eles poderem recordar de que Deus estava continuamente purificando o seu pecado, estava continuamente perdoando as suas ofensas. Em Hebreus capítulo 9, verso 26, nós lemos o seguinte: Ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Diz-nos este verso que o sangue do novilho, de bodes ou de carneiros, não poderiam tirar os pecados da humanidade para sempre. O sacrifício deveria ser feito vezes sem conta, 2 vezes ao dia, 365 dias, todos os dias do ano. Não haveria hipótese de parar estes sacrifícios. Porém, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário tinha o poder para purificar toda a humanidade de uma só vez. Somente Jesus Cristo morreu verdadeiramente, removendo o pecado do homem. E dessa forma estamos livres, estamos completamente purificados. Simplesmente temos que reconhecer o nosso pecado e confessá-lo a Deus, aceitando pela fé
este milagre que Jesus fez por nós, ao morrer naquela cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Estamos agora no capítulo 30 do livro do Êxodo, onde encontramos as instruções sobre a adoração. Temos aqui instruções para o altar de incenso. O incenso fala-nos sobre a oração, como nós já vimos. Depois deste tempo de oração, temos então a adoração. Vemos também instrumentos para o uso desta pia de bronze, onde o homem deve ser lavado. E isto é um requisito se quisermos servir a Deus, se quisermos adorar a Deus. Para irmos ao altar de incenso, ou seja, para estarmos em oração e adoração, temos de passar primeiro por este altar de holocausto, depois pela pia de bronze, onde nos lavamos, onde nos purificamos, e então sim, aí temos acesso a este lugar de oração e adoração. Ele fica no lugar santo. É neste lugar principal, neste lugar maior, dentro já do tabernáculo. O lugar santo é onde o povo se encontrava em comunhão com Deus e onde tinha espaço para adorá-lo. Comunhão não quer dizer um banquete ou uma coisa assim do género. Não, é um encontro entre pessoas, é um encontro entre irmãos, para poder então ter um espaço de partilha, de intimidade. Era este lugar onde os sacerdotes, de alguma forma, compartilhavam entre si, mas também tinham comunhão com Deus. Este espaço de adoração era um espaço que deveria ser feito com sinceridade no coração. Diz o texto bíblico mais à frente, Jesus Cristo falando sobre esta adoração, ele diz que deveria ser feita em espírito e em verdade. Esta comunhão, esta intimidade entre os sacerdotes, onde eles partilhavam a oração e a comunhão, deveria ser feito de uma forma sincera e transparente. Infelizmente, muitas vezes vemos pessoas que vão às igrejas para ter comunhão e, em vez disso, partilham tudo menos comunhão. Falam da vida alheia, muitas vezes falam dos outros sem ter o mínimo cuidado em preservar a integridade do seu próximo. E não é isto que é comunhão. Comunhão é de facto partilhar vida, mas a nossa própria vida e não a vida dos outros. Vemos agora neste texto do capítulo 30, verso 1 a 4, aquilo que a Bíblia nos diz. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e terá 2 de alto. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais, para se levar o altar. O tabernáculo deveria ser carregado pelos sacerdotes e pelos levitas durante a caminhada do deserto, o tempo da sua peregrinação. Eles foram separados por Deus para prestar este serviço ao povo de Israel. Vemos aqui então o verso ainda 6 que diz o seguinte: Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparares as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjar, nem tampouco derramareis libações sobre ele. O sacerdote tinha esta responsabilidade de queimar incenso continuamente perante Deus. Todas as vezes que ele acendesse as lâmpadas, ele deveria fazer este ato de adoração. E era tão importante para Deus esta adoração que ele não deveria oferecer mais nada sobre este lugar. Este altar era especial para a adoração. E isto revela a importância que Deus dá a este aspecto da vida espiritual de cada um de nós. Por isso nós podemos ver no Salmo 141 aquilo que escreveu o salmista Davi. Suba à tua presença a minha oração com incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina.
Vemos como no livro do Apocalipse, no verso 3, no capítulo 8, nós vemos ainda o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado como muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. No Evangelho de Lucas, os primeiros capítulos, encontramos um homem chamado Zacarias, membro da tribo de Levi, servindo num altar de incenso que se dedicava à oração. Quando falamos com Deus por meio da oração, fazemos-lo através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós dizemos em nome de Jesus. Não é possível entrarmos diretamente na presença de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Todos nós vamos à presença de Deus dessa forma. É o sangue de Jesus Cristo que nos introduz na presença de Deus. Diz o texto bíblico: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo, homem. É Ele também que intercede por nós nos céus, juntamente com o Espírito Santo. Jesus não intercede de uma forma vaga. Ele não ora de uma forma abstrata. Jesus disse: não peço pelo mundo, mas por estes que me destes. O Espírito Santo oferece a todos os homens a salvação por meio de Jesus Cristo. Quando Cristo morreu por todos nós, esta oração de Jesus fez sentido e continua a fazer sentido na presença de Deus Pai. Nós hoje vamos ficar por aqui, olhando para este aspecto da adoração a Deus, olhando para este aspecto do ministério de Jesus, que está neste momento nos lugares celestiais, a orar por si e a orar por mim. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos deste livro fantástico, que é o livro do Êxodo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.